Salve pessoal, voltamos aqui mais uma vez e dessa vez a gente vai trabalhar agora com editar e remover. Para começar o editar, eu estava aqui pensando aqui em um dilema. A gente poderia puxar aqui, clicar em editar, aí abrir uma modal em Bootstrap com os campos e-mail e senha já preenchidos e você só alteraria. Mas aí eu teria que trabalhar com JavaScript e Bootstrap mais a fundo e eu não queria confundir a cabeça de vocês não. Então eu pensei numa forma da gente trabalhar com Laravel, PHP puro mesmo, onde eu clicava aqui, daí eu setava essa variável, esse valor em algum lugar, numa seção, por exemplo, e aí eu recarregava a rota, entendeu? A gente pode dar uma viajada aqui, certo? Aí recarregava a rota, jogava ou então puxava aqui add barra e o ID do usuário. Quando acessasse aqui, ele já automaticamente fazia a pesquisa do usuário e puxava para cá. Também dá certo de fazer isso. Vamos fazendo, né? Vamos fazendo e vamos ver no que vai dar. Por enquanto eu não tenho nem ideia de como a gente vai fazer esse editar funcionar. Como sempre, vamos começar pela rota. A gente pode usar aqui o add do Story. A gente pode botar aqui o edit barra e aí a gente passa o ID do usuário. Nesse caso, para a gente passar um ID via URL, eu vou botar aqui como get, certo? A gente usa esse padrão aqui, certo? Chave, o nome da variável e a outra chave. Feito isso aqui, a gente vai alterar aqui para a função de edit, que é essa daqui. A gente altera aqui na rota para a função de edit, certíssimo? Quando clicar, ele já vai chamar essa URL aqui, ok? Essa URL a gente vai passar uma variável. Vou explicar direitinho para vocês. A gente vai usar o mesmo formulário, não se preocupe. A gente só vai usar uma função diferente. Aqui na Edit, observem que eu estou passando um parâmetro ID. Onde esse ID eu preciso que isso aqui seja igual à variável que vai ser recebida aqui no método ID. Entendeu? Se eu colocar outro valor, se eu botar aqui chave e lá na rota eu deixar como ID, ele não recebe, ele só vai receber se for aqui igual a ID. Ok? Feito isso, eu vou instanciar aqui um usuário. Eu vou... na verdade eu vou instanciar não, eu vou procurar o usuário. Query. Na verdade eu vou usar a função find, que aí ele procura já o ID. Certo? Find ID. Se o quer dizer, se existir usuário para editar, ele vai me retornar a view de painel, dessa vez passando um outro valor. Vou botar o usuário. Eu não gosto de deixar variável assim simples, porque deixa muito em aberto, certo? Aí vocês me perguntam, Rafael, e esses usuários aqui, ele vai puxar lá de cima? Não, ele vai ter que pesquisar também todos os usuários, então vai ter que passar aqui também. Então eu tenho uma variável usuário, que é o que eu vou editar, e essa variável usuários vai ser daquela tabelazinha lá de baixo. Não pirem não, gente. E aí
Já que aqui no edit eu estou passando já o usuário que eu encontrei ou não, eu vou ter que preencher aqui nos meus formulários um value, passando o usuário, a variável do usuário no caso, que seria usuário, acho que é assim, não é usuário, e-mail e o value, certo? Usuário, password, que é o que vem do banco de dados. Tô na dúvida, não sei se tem cifrão. Agora deu um brancão. Tem, ó, tem cifrão. A gente vai botar bem aqui um cifrãozinho, que é para não dar nenhum erro. Mas mesmo assim ainda vai dar um erro, e eu vou explicar para vocês o porquê. Eu estou aqui no usuário ADD, eu vou recarregar. Observem que deu um erro. Por quê? Porque no meu controller eu estou usando o usuário ADD. No usuário ADD eu não tenho um objeto instanciado do tipo usuário, certo? Eu poderia botar aqui usuário um array vazio, mas eu não vou fazer isso. Eu vou tratar diretamente aqui no HTML. Se eu colocar aqui no Blade duas interrogação e um valor vazio, quer dizer que ele vai fazer o seguinte: insira isso. Caso isso não exista, insira isso. No caso, o valor vazio. A mesma coisa aqui. Agora ele já me trouxe vazio. Observe que ele não é em série, certo? Agora a gente precisa redirecionar para o edit/1, que aí ele vai redirecionar pro ó, eu esqueci bem aqui, ó, no controller. Eu esqueci de, eu já que alterei aqui o usuário, eu esqueci bem aqui no if de alterar para usuário. É isso. Edit/1. Observe que ele já me trouxe preenchido. Mas se não retornar o usuário preenchido, ele vai ter que executar uma ação. E ele vai me jogar para o formulário de criar. Por exemplo, o usuário fornecido não existe, ele vai me jogar para o de criar. Por exemplo, aqui no 1 existe, ele está lá no meu banco de dados. O ID de número 1. Mas, por exemplo, o 10, que não foi inserido ainda. Vou botar aqui um 10. Aí ele não existe, em vez de ele dar erro, ele vai me jogar de volta para o ADD. Certo? Que é para me cadastrar um novo usuário, porque não existe. Aqui agora é só botar o link. Não tem para onde correr não. Vamos no ADD, no Edge. Aí vai de acordo com o seu inglês. Esse edit eu vou botar para alterar e esse remover, certo? Aqui eu vou clicar, criar um link, a href, que vai se chamar alterar, e o outro vai se chamar remover. O remover por enquanto não vai fazer nada. O alterar, ele vai me direcionar para a URL. Agora sim a gente vai usar a URL. Deu erro bem aqui porque isso aqui é aspas duplas e aqui dentro aspas simples. Ele vai me redirecionar para usuário, edit e o ID. Qual é o ID? Aqui eu vou ter que concatenar. Eu acho que eu consigo fazer assim. Usuário, ID. Eu acho que deu certo. Vamos testar. Beleza. Não deu certo. Lá embaixo, observem que o link está meio... Ele puxou o usuário ID. Porque eu vou ter que usar a função aqui também para poder dar certo. Deu erro. Não.
Acho que é só uma chave. Só uma chave resolve. Não, ainda não. Ainda não foi resolvido. Vou fazer o seguinte. Vamos tirar isso aqui, tá? Vou colocar direto. Barra usuário, barra edit, barra. Agora sim eu coloco a chave usuário, traço id. Beleza, funcionou. Se eu clicar aqui, ele já me retorna Rafael e aqui a senha. Se eu cadastrar, ele não vai criar, ele vai continuar, ele vai criar um novo, porque ele tá aqui o formulário, ele tá me jogando pro store, certo? E ele tem que jogar pro update, que seria esse aqui, ok? Como a gente vai resolver agora? Tá, tem duas situações. Eu poderia colocar um if bem aqui, usando aquele @if, igual a gente usou for each na tabela. Mas eu não queria, porque iria ficar muito extensa aqui essa linha e eu não estou com vontade de programar ela. Ou então a gente poderia desconsiderar o update e transformar o store num update ou num create. Fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui no edit. Ó. A gente faria o seguinte. Criaria aqui a variável e o usuário, certo? E a gente perguntaria se o request e-mail existe. Mas aí não ia dar certo não, porque por exemplo, o usuário poderia fornecer um e-mail já igual e aí iria alterar. Não daria certo. Vamos raciocinar aqui, minha gente. Vamos pensar juntos. Eu posso botar bem aqui um id igual a null, certo? Ele vai receber ou não esse id. Daí a gente verifica bem aqui se id, aí ele faz o edit, se não, aí ele faz o cadastro. Vou salvar aqui o do cadastro, certo? Aqui a gente vai criar um outro campo, um input do tipo hidden, que ele não vai aparecer na tela. Aí vamos botar texto só para a gente verificar, depois a gente muda de nome id. Beleza? E o value dele vai ser usuário id. Vejam que aqui ele está como 1. Se eu for em usuário add, ele deu erro, porque eu não tratei aqui também, certo? Então a gente vai tratar. Botar interrogaçãozinha e a aspazinha simples, que é para tratar. Resolvido. Então o meu ID aqui está vazio. Então se ele estiver vazio, ele vai inserir um novo. Vou botar aqui o teste 5. Teste 5 @aaa 123. Cadastrar. Observe que ele cadastrou o teste 5 como novo. Se eu clicar aqui no teste 5,
alterar, ele já joga o ID lá. E aí eu vou colocar teste 5 e eu coloco, mas aqui eu não desenvolvi a regra de negócio aqui dentro. Mas é fácil, é só você fazer o U é igual usuário, dois pontos, find, passando o ID, certo? Depois eu vou só copiar isso aqui, ó, e acabou. Não tem segredo. Não tem segredo. Um detalhe é que o password, quando for editar, ele não tem que ir setado, entendeu, gente? Porque toda vez que ele for setado aqui, ele tá me retornando essa chave. E quando eu for alterar, ele vai pegar essa chave aqui, vai inserir como um novo password. Aí você teria que digitar a chave como senha e não a 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Então, por vias de segurança, a gente faz o seguinte: todas as vezes que for a senha, a gente não insere o value, certo? A gente deixa em branco. E aqui, insira sua senha. Agora aqui a gente vai fazer aqui, insira sua senha. E bem aqui, a gente só vai alterar se existir o request senha. Então a gente vai fazer aqui aquela operação ternária. Request senha foi submetido, altera. Não foi submetido, não faz nada. Deixa null, retorna null. Na verdade não. É isso mesmo, retorna nulo. Então se a senha, request senha, se for vazio, ele vai retornar nulo, não vai fazer nada. Eu vou botar só isso aqui, dá erro, tem que ser null mesmo. Beleza. Recarregando. Teste 5, vou mudar aqui o e-mail. Vamos só fazer aqui um comparativo. Eu vou copiar aqui a string da senha, que é para mim ter certeza que não vai ser alterado. Eu vou colar aqui no bloco de notas, certo? E vamos lá. Teste 5 domain.com. Cadastrar, ele vai pedir a senha. Ai, no edit, né? Eu vou fazer o seguinte: arroba if, se o usuário ID, arroba endif. Eu criei um blocozinho aqui. Se existir, require. Na verdade é se não existir. Então eu vou botar uma função empty. Se o usuário ID for vazio, ele insere o required. Se existir, então ele não é vazio, então ele não insere. Vou dar aqui um F5. Vamos alterar aqui de novo para domain.com. Observe que ele não reconheceu ele não pediu o require senha, certo? E ele voltou para o ADD. Se eu for aqui, ó, opa, ele inseriu um novo, ó. Observe que a gente não conseguiu fazer o que queria. O certo era esse aqui ser alterado, o 8. Quanto tempo? 19 minutos. Eu vou dar um pause, vou descobrir o probleminha e já a gente retorna. Eu já descobri o erro, tá, gente? Aqui, gente, eu coloquei esse D null. Eu não preciso desse D null. Em que, em vez de eu verificar o ID, porque no formulário eu criei um campo
o tipo text chamado ID. Então aqui ele vai chegar como request ID. Então é assim que a gente tem que faz o trabalho, entendeu? Em vez de ser o ID lá, ele vem como request. Então se request ID, ele atualiza, se não, ele cria, certo? Eu vou apagar aqui, eu vou recarregar aqui. Observe que a gente tem lá o teste 5. Vou mudar de novo aqui para domain.com, cadastrar. Observe que agora foi alterado, teste5@domain.com. Observe que ele foi alterado. Agora vamos comparar a senha, se está a mesma coisa. A senha mudou. D4CSB6. A senha mudou. Vou fazer o seguinte. Eu vou alterar ele de novo, teste 5. Eu vou colocar a senha 123. Beleza. Eu vou fazer o logoff. teste5@domain.com 123. Eu entrei, observe que entrou, certo? Teste5@domain entrou. Eu vou alterar aqui novamente. Eu vou alterar sem mexer na senha. Vamos ver se esse valor aqui vai ser alterado. É fácil de entender. Eu vou cadastrar aqui, ó. Vamos fazer aqui. Eu vou clicar aqui em usuários. A gente vai ficar monitorando esse valor aqui para ver se ele altera. Alterou. Observaram, né, gente? Foi alterado. Mas mesmo assim, vamos fazer o seguinte. Eu vou sair. Teste 5, 1, 2, 3. Acessou. Então ele altera, mas ele mantém a senha. Eu vou fazer um teste de novo. Só um minuto. Teste5@domain. Eu vou colocar AAABBBCCC. Eu nunca botei isso na minha vida como senha, mas vamos ver se ele vai acessar. Entrar. Ele não acessa. Ele altera a chave, mas ele não, ele mantém a senha. Legal, cara. A segurança é mais redobrada, ó. 1, 2, 3. Muito bom, gostei. Não sabia disso não. Aprendi agora com vocês. E aqui eu vou transformar o campo ID, que está como text, eu vou mudar para hidden, que aí ele vai sumir daqui. Vai ficar mais bonitinho. Hidden. Perfeito. Quando eu clico em alterar, o ID ainda existe, mas ele está oculto, bem aqui do lado. Com o ID 1, no caso é Rafael. Certo? E a gente só falta agora transformar isso aqui em forma dinâmica. Já que eu estou alterando, não é mais formulário de cadastro, é formulário de atualização. E aqui vira no botão atualizar. E é bem simples de fazer. É a mesma coisa que a gente fez aqui no Required. A gente vai pegar esse bloco que já foi feito, certo? A gente vai colocar aqui formulário de cadastro, formulário de atualização. E que cadastro é se ele não for vazio, vai ser cadastro, certo? Não funcionou. Então, o usuário ID está lá, então ele é vazio. Se ele é vazio, se o usuário ID for vazio, ele vai me mostrar cadastro. Se ele não for vazio, ele vai mostrar atualização. Formulário de atualização. Perfeito. Se eu clicar aqui em cadastrar usuário, formulário de cadastro, observe que já está dinâmico. Se eu clicar em alterar, formulário de atualização, ó. Eu vou botar
alteração, beleza? E aqui a gente vai pegar esse mesmo bloco, que eu sou uma pessoa que adora copiar, ok? E no botão, cadê o botão? É esse aqui, ó. Em vez de ser cadastro, eu vou alterar. Eu vou colocar, se for vazio, cadastrar, como já estava, né? Cadastrar. E se não for vazio, alterar. Recarreguei, alterar. Se eu clicar aqui para cadastrar, cadastrar, alterar. Observe que está bem dinâmico, certo? Se eu for o usuário aqui para cadastrar e botar aqui teste@teste e clicar, ele vai pedir que a senha é obrigatória. Mas se eu vir bem aqui em Rafael Domain e mandar alterar, a senha não é mais obrigatória. Tudo usando os comandos aqui do Blade, ó. @if and if, certo? A gente encerra o vídeo por aqui, já está ficando bem grande. Vamos ver o que precisa aqui mais. No próximo aula a gente vai aprender a remover um registro no banco de dados. É isso, galera. Obrigado por acompanhar até aqui. Se vocês estiverem gostando da série, comentem aí embaixo. Podem botar as dúvidas aí, que assim que eu ver, eu respondo. Isso é tudo e até o próximo vídeo, galera. Valeu!